Atualmente, Uberlândia tem dezenas de autoescolas, mas como será que foi a primeira? Vamos conhecer, a partir de agora, esta primeira empresa que modernizou e deu origens a muitas outras no mesmo segmento. Confira! Nasci na Conquista. De Conquista, nós fomos para Sacramento. Eu tinha 4 anos em Sacramento. Lá a mamãe tinha uma fábrica de guaraná e meu pai tinha um táxi, né? Naquele tempo, os carros eram importados, ele tinha uma Fiat 501, coisa raríssima, né? E viemos embora para Uberlândia. Aí chegou aqui, papai trouxe uma jardineirazinha, aquele tempo, hoje é ônibus, né? E montou uma linha daqui para Martinópolis, que chamava, hoje é Martinésia, né? E começou a correr aí. Tinha 11 anos. O papai chegava com a jardineira e eu dava uma volta na jardineira no quarteirão. Eu era pequeno demais, dirigia em pé. Levava a pontinha do pé na embreagem, engatava, saía, outra pontinha do pé no acelerador e eu ficava em pé no volante. Rodeava o quarteirão, punha no lugar, né? Montou a autoescola, a minha irmã, a Sônia, tomava conta do escritório, o meu irmão Sauro, mais novo, tomava conta da sinalização e meu pai dirigia a autoescola Modelo, né? Da Afonso Pena. Mais ou menos ali onde é a descendo do lado esquerdo, alugou um cômodo ali, que tinha sempre, né? É mais ou menos quase chegando na praça. Era pequenininho, tinha 1 ou 2 alunos por dia, né? Tinha pouca gente aqui no Uberlândia, né? Ensinava mão, contramão, subidas, descidas, né? E paradas, estacionamento, né? Só que o estacionamento naquela época era longo. Você podia contar os carros que tinha no Uberlândia, né? Era muito pouco. Meu pai tinha muita paciência, ensinava direitinho, né? Mas o aluno, naquele tempo não era. As mulheres eram mais rápidas. Agora, quando tirar a carteira, é depois, ele não encaminhava nada disso, né? Ele só entregava ela apta para aquilo e naquele tempo eles nem tomavam conhecimento se tinha frequentado a autoescola ou não. Para tirar a carteira, você ia lá, fazia a inscrição, né? Tinha lá umas perguntas, tinha umas peças em cima da mesa que você tinha que falar o que era aquilo, né? E fazia lá umas coisas e tal, fazia prova na rua, né? E pronto. Eu, por exemplo, quando fui tirar a carteira, né? A primeira carteira foi estadual. Eu tirei ela em 42, né? Eu desci a João Pinheiro com o fiscal da polícia, né? Dei uma volta, tá pronto. Nós ia descer, não tinha nem um carro, João Pinheiro, só nós. Ele falou para mim, vira à esquerda. Eu falei, não pode. Né? Não, mas pode ir. Eu falei, vai, eu não vou não. Aí ele falou, então pode ir embora. Era contramão, né? E ele insistia 2, 3 vezes, ou não. Eu era bem pirrata, viu? Teimoso, né? Hoje não se faz motorista como fazia antigamente, né? Os motoristas de hoje não têm educação, né? Eles fazem o que quer do trânsito.
Eu fundei. Eu vou lhe contar o seguinte, eu me formei em 1946. Não havia pensado em lecionar. O doutor Otacílio Pessoa Mendes, que era meu vizinho do lado da minha casa, ficou sabendo que eu havia chegado, foi lá e falou assim, que dia você vai começar a dar aula para as minhas filhas? Eu falei, mas eu vou lecionar? Vai. A gente não aprende para guardar aquilo que aprendeu para si, você tem que passar para diante. E daí eu pensei, realmente, e comecei a dar umas aulas em casa. Depois que eu lecionei 10 anos na minha casa, particularmente, é que eu fundei o conservatório, porque eu achei que precisava também profissionalizar os meus alunos que já estavam muito adiantados e que tinham direito de receber um diploma. Então, com auxílio e orientação do Dr. Clóvis Salgado, que era ministro da Educação naquela época, em 1956, 57, eu me preparei para fundar o conservatório. José Inácio de Souza. Muito provavelmente você já ouviu falar deste personagem uberlandense. Patrono de uma das maiores escolas públicas de Uberlândia, o projeto História nas Escolas auxiliou os alunos a pesquisarem sobre a trajetória deste ilustre cidadão. E o resultado? Vale a pena conferir. Vamos ver. O que podemos ter sobre o professor José Inácio de Souza? Ele nasceu numa cidade, pequena cidade no sudoeste de Minas Gerais, chamada Coqueiral. E foi fazer um curso superior em Ouro Preto, na escola de farmácia, onde ele se formou e montou uma farmácia em Mariana. Mas se ele, como profissional, era um farmacêutico, logo em Mariana ele já começou a sentir assim um impulso a favor da educação, que ele preparava os meninos para fazer os exames de admissão. Sr. Antônio, quando e por que o professor José Inácio de Souza vem para Uberlândia? Ele estava em Ituiutaba. Lá em Ituiutaba ele era diretor do grupo escolar de lá e ele tinha uma escola particular lá chamada Instituto Propedêutico Ituiutabano. Aí, como ele era funcionário público da Secretaria de Educação, ele foi transferido para cá. Quando foi em 1929, a sociedade que era dona do colégio estadual doou o prédio para o Estado com a condição do Estado montar lá um ginásio estadual. O Estado topou, ganhou o prédio, instalou lá um ginásio do Estado, e o professor José Inácio teve que sair. Quando ele era diretor do ginásio mineiro, ele criou e instalou lá no prédio do Colégio Estadual a primeira escola normal de Uberlândia. Qual é a sua ligação com o professor José Inácio? O professor José Inácio, ele era pai do meu cunhado, do médico Dr. Manuel Teixeira de Souza. Então, o professor José Inácio, a gente começou a estudar, fiz o exame de admissão lá no Colégio Brasil Central. O Colégio José Inácio era famoso no Brasil inteiro, então vinha gente. O José Inácio criou o internato masculino e feminino. Era tudo separado, mas o seu José Inácio achou interessante criar um internato misto. Doutor Evandro,
O senhor, enquanto neto do nosso patrono, professor José Inácio de Souza, poderia nos dizer quem foi ele e como foi a vida dele? Meu pai, médico professor, ele era criança e, por causa de meu avô ter casado 2 vezes, havia uma distância muito grande entre os filhos do primeiro casamento e os filhos do segundo casamento. E meu avô, segundo ele me contando, ele comprou uma bengala com um cabo de prata. E meu pai estava cismado com um ganso. E ele pegou essa bengala ou para dar uma bengalada no ganso ou para puxar o pescoço do ganso. E quando ele fez isso, quebrou a bengala. E o Zé Inácio era um terror, né? Muito bravo. E ele ficou desesperado. E foi lá e a tia Jandira resolveram depois tentar colar. Não foi possível colar o cabo no lugar onde segura da bengala. Então eles arrumaram direitinho e colocaram no mesmo lugar no guarda-roupa. E ficaram na expectativa. No domingo, o Zé Inácio foi pegar a bengala, quem pegou a bengala caiu. O local onde segura a bengala. Ele falou, não posso comprar mais essas coisas, porque a gente compra, estraga logo. E meu pai, é isso mesmo, precisa comprar coisa boa. E safou de uma surra, né, nesse episódio. Esse é o diploma de farmacêutico do professor Zé Inácio, de 1926. Se o professor Zé Inácio estivesse vivo hoje, ele teria 159 anos de idade. E em Chutes e Pontapés, um depoimento diferente, quando o esporte transformou a vida de um cidadão uberlandense. Mais que amor pelo esporte, a transformação está relacionada à saúde e bem-estar deste apaixonado pelo futebol. Veja a seguir. Olá! No nosso Chutes e Pontapés de hoje, nós vamos mostrar não uma história de futebol, mas uma história de determinação, de vontade, um exemplo de vida com o Edinaldo. Edinaldo, conta para nós o que era o seu peso antes de você começar a fazer atividade física aqui. O meu peso era 116 quilos, né? E eu tinha uma determinação tão grande de cuidar da minha saúde devidamente, de problemas de saúde que eu tive, né? E eu não aceitava esse negócio de tomar remédio, de fazer regime. Eu tive que enfrentar o outro lado. Aí eu procurei o esporte, né? Que foi uma atividade onde me levou a chegar hoje no patamar de saúde que eu tenho, no peso que eu tenho, e para mim foi muito gratificante. Hoje você está com quantos quilos? Hoje eu estou com 83 quilos. E como que você conseguiu essa redução toda? Foi muita força de vontade, viu? Tudo em cima de esporte. Chegando no Parque Sabiá, olhando as pessoas, caminhar, a minha vontade foi grande de caminhar também. E eu fui superando passo a passo, fui caminhando durante 1 mês, 2 meses. Quando você começou, quanto tempo você demorava uma volta aqui? 2 horas, 2 horas e meia caminhando. E hoje? Hoje eu gasto mais ou menos em torno de 25 a 22 minutos correndo aqui. E quando você tinha 116 quilos, você jogava bola? Não, nossa senhora. Eu custava caminhar, nem aqui próximo eu passava. Eu não passava porque eu sentia vontade e prazer de vir jogar, mas eu não dava conta. E hoje? Não, hoje não. Hoje eu amanheço aqui, 6h30, 7 horas. E fico aqui, 10h30, 11 horas, caminho, jogo bola. E que recomendação que você daria para quem quer? Que todos venham e participem, porque a melhor coisa na nossa vida é a saúde, é o esporte. Para as pessoas não entrem em remédio às vezes, porque isso pode causar até depressão, né? E a pessoa pode vir até ficar dependente daquele remédio. E o melhor prazer na vida é o esporte, para você ter saúde, né? E levar a vida com o maior prazer. Então esporte é vida? Esporte é vida. Obrigado, Edinaldo. É isso aí.
Eu fundei o conservatório como uma escola particular, minha, com um sócio de Uberaba, porque precisávamos de 2 professores diplomados, pelo menos, para a fundação da escola. Então, o maestro Alberto Frateschi, que era professor em Uberaba, formado em Belo Horizonte, veio nos dar o seu apoio aqui em Uberlândia. Trabalhamos juntos quase 4 anos. Daí, comprei a parte dele, porque ele estava se sentindo cansado de ter que vir sempre a Uberlândia, e eu já estava em condições de ter outras pessoas aqui para colaborarem comigo na direção e no magistério da escola. Em minha homenagem puseram o meu nome, porque eu estava doando 16 pianos, telefones, biblioteca, todo o material da escola, o terreno, tudo, tudo. Então, que o terreno até era do meu pai, e ele, por causa de eu ser filha única, não tinha problema. Então, aí puseram o meu nome na escola, e eu nunca consegui tirar, ficou até hoje. Muito merecido. E depois, em 1969, quando estavam fazendo a criação da universidade, eu fui a primeira pessoa que assinei a ata de doação de um outro terreno e os restantes pianos e tudo que tinha do acervo do curso superior de música para integrar a Universidade de Uberlândia. Nesse tempo eu já havia mudado o nome de Conservatório Musical de Uberlândia para Faculdade de Artes de Uberlândia. Era a FAU. Já estava também funcionando o curso de Artes Plásticas, que por orientação do ministro Tarso Dutra, eu já tinha criado também. Quer dizer que eu que fundei também o curso de Artes Plásticas e integrou a universidade. E no Papo Gerais, a entrevista de Celso Machado com o médico e professor Sebastião Cabral Filho. É logo em seguida. O senhor nasceu aonde? Uberlândia. No meu tempo era Berlândia, mas... Faz tempo? Nossa, 1946. E o senhor estudou lá? Eu estudei lá. Não, comecei lá, depois vim para Belo Horizonte. Porque na minha época não tinha ainda a faculdade. A faculdade começou depois que eu já estava em Belo Horizonte. O senhor estudou aonde lá em Uberlândia? Eu estudei no Colégio Brasil Central. E depois o senhor veio para cá? Depois eu vim para cá. Eu vim para cá em 64. Logo antes da ditadura, né, da Revolução. E o senhor, quando estava lá em Uberlândia, o senhor pensava em ser médico? Quem determinou isso foi minha mãe. Eu era moleque, tinha que ser médico. Aí eu fui seguindo as coisas que ela queria. Aí eu tive de vir para cá para poder fazer medicina. E como que foi formar em medicina aqui? Não, foi muito importante, porque é o seguinte, foi uma época de transição, e não foi nem no Brasil, no mundo. Aí naquela época a gente começava a trabalhar com DNA, essas coisas, tudo apareceu naquela época. E aí eu tinha gente de Uberlândia que estava aqui trabalhando, já era radioterapeuta, que era o Dr. Pedro Batista. O Dr. Pedro foi praticamente um pai para mim, porque aí eu vim para cá, e ele trabalhava no Borges da Costa, arranjou para mim ficar no Borges da Costa. Eu fui para o Borges da Costa, que era um hospital de câncer, e aí começou a minha relação com o câncer. E quando o senhor começou na oncologia, como que era trabalhar com essa especialidade? Pois é, era uma época difícil. Você tinha, para os outros entenderem o que você fazia, já era um problema. E foi mexer com isso. Então, foi difícil. E foi complicado, porque eu passei por uns 4 ou 5 estágios. Vou te colocar aqui. Primeiro, eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo e fui fazer residência em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, lá era outro mundo, né? Completamente diferente.
Ou seja, já levei um susto. Logo depois que eu terminei a residência eu acho que eu terminei em 72, uma coisa assim. Então, logo depois eu fui para a Inglaterra. Levei outro susto, que eu cheguei lá, eu comecei a levar susto na hora que eu entrei. Por quê? Porque eu cheguei no hospital, tinha um avental com meu nome, um escaninho com meu nome. Eu não estava acostumado com isso, né? Mas tudo organizadinho, hora de chegar, porque na Inglaterra lá tudo é muito organizado e muito chato. Por exemplo, se eu tinha uma reunião com você, eu tinha que marcar. Aí chegava lá, você marcou? Não, não marquei, então, ele não está aqui não. Então são coisas que eu fui aprendendo, tá? E depois que eu terminei meu estágio na Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos. Levei outro susto. Por quê? Inglaterra, naquela época, era a ala pobre da oncologia. E os Estados Unidos era a ala rica. Então, eu fui 2 ou 3 vezes para os Estados Unidos para aprender coisas. Então, foi assim que eu comecei. Aí, quando eu terminei a residência lá, aí eu já tinha me infiltrado, né? Por exemplo, o pessoal de Belo Horizonte queria que eu ficasse aqui e tal. Mas depois de 1 ano de São Paulo, eu falei, não quero. Eles queriam me dar emprego no Hospital das Clínicas aqui. Eu falei, não quero. Eu vou montar uma estrutura aqui que eu sei o que é. E vou montando isso na Santa Casa e aqui. E o senhor que sempre tratou de saúde, como que é ter 3 AVCs? Isso é uma tristeza. Porque é o seguinte, isso é pressão alta, né? Que eu nunca tive condição de ficar... Condição, né? Nunca tive cabeça para ficar tratando dessas coisas. E aí, hoje eu tenho uma limitação grande de andar. Meu primeiro AVC, eu estava com uma semana, estava lá dando aula, lá em Montes Claros. Ou seja, são gente que eu considero demais. E é como se você falar, agora eu convido para ir Uberlândia. Como é que eu vou Uberlândia andando do jeito que eu estou? É difícil. Quem que era o pai do senhor lá? Não, meu pai era dono de restaurante. E foi dono do restaurante do Praia Clube. Como que ele chamava? Sebastião Cabral. Isso na época? Eu vim para cá, quando eu vim para cá era 64. Então isso é bem antes de 64. Ou seja, 64, que eu vim para cá com 17 anos. E como que era a infância do senhor, a juventude lá em Uberlândia? Jogando bola. Jogando bola. Depois fui para o Brasil Central e lá fiquei até o dia de vir para cá. E o senhor ia muito na praia, não? Ia quase todo dia. Meu pai era dono do restaurante lá. Ia demais lá. Aquilo lá era outra coisa assim, que cresceu tanto, né? Ficou maravilhoso. O senhor tem saudade do praia? Pouca. Atualmente eu estou tentando a sobrevivência. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie suas sugestões para produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.